Oi gente, tudo bem? Eu sou o Vander, professor de Física aqui dos terceiros e do cursinho da Oficina de Estudante. Antes de mostrar o que eu quero, inscrevam-se no nosso canal, curtam o vídeo, comentem-o por favor. O que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é o que alguns amigos chamam de obtenção de gelo instantâneo. Alguns dizem que eu estou pegando água e fazendo com que a água vire gelo instantaneamente. Nós gravamos essa experiência aqui na oficina e eu quero que vocês assistam comigo juntos. Vamos lá? Nesse momento eu vou perturbar a água com o meu dedo. Vejam que ao colocar o meu dedo dentro do líquido, automaticamente ele se transforma em gelo, ocupando todo o recipiente. Olhe que cena interessante. Coloquei o meu dedo e todo o líquido transformou-se em gelo. Uma pergunta pode aparecer: com outro objeto qualquer, isso também acontece? Olha que interessante, com a régua da oficina dentro do recipiente, todo o líquido virou gelo. Nessa terceira etapa, colocamos um pouquinho do acetato sólido dentro do líquido. Percebam como os cristais ficam cada vez maiores. Vejam como eles crescem pontiagudos, indo em direção ao fundo do recipiente. Se vocês olharem, parece gelo. Olhem que cena quimicamente interessante e muito bela. Quando vocês viram o vídeo comigo, o que aconteceu é que parece que água transformou-se em gelo instantaneamente. O que vocês não sabem é que aquilo não é água, aquilo é acetato de sódio. Eu peguei um pouco de acetato, um pouquinho de água e aqueci o acetato na água. O que eu fiz foi aumentar a solubilidade do acetato na água. Ao deixar esfriá-lo lentamente, sem perturbá-lo, o que eu obtenho é cristais minúsculos de acetato dentro da água. Ao perturbá-lo, por exemplo, com o meu dedo, eu faço com que os cristais choquem-se uns com os outros, ficando cada vez maiores, visíveis a você. Essa experiência lembra um pouquinho, não é a mesma experiência química, mas lembra um pouquinho a transformação de cerveja em gelo instantaneamente. Alguns de vocês já viram, por exemplo, quando eu coloco uma garrafa de cerveja no freezer, ao tirá-la do freezer e agitar um pouquinho, toda a cerveja vira gelo, ou toda a Coca-Cola vira gelo, por exemplo. Um exercício da Unifesp tratou exatamente sobre isso. Como eu já disse, a experiência mostrada anteriormente e essa da cerveja não é a mesma coisa, mas que parece visualmente, isso sim parece. Vamos ler o exercício da Unifesp junto comigo? Sobrefusão é o fenômeno em que um líquido permanece nesse estado a uma temperatura inferior à da solidificação, para a correspondente pressão. Esse fenômeno pode ocorrer quando um líquido cede calor lentamente sem que sofra agitação. Agitado, parte do líquido solidifica, liberando calor para o restante, até que o equilíbrio térmico seja atingido à temperatura de solidificação para a respectiva pressão. Considere uma massa de 100 gramas de água em sobrefusão à temperatura de menos 10 graus Celsius e pressão de 1 atm. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de solidificação da água é de menos 80 calorias por grama. Pergunta: a massa de água que sofrerá solidificação se o líquido for agitado será de? Se vocês perceberem, o exercício trata sobre aquilo que chamamos em física de sobrefusão. O que temos aqui é um líquido a uma temperatura abaixo daquela onde ela já deveria estar sólida. Eu estou aqui a menos 10 graus Celsius. Se vocês olharem, o que temos aí é 100 gramas de água a menos 10. Eu obtive essa água diminuindo a temperatura lentamente sem agitar. Então temos um líquido a menos 10. Ao perturbar o sistema, parecido com aquela da experiência, uma parte desse líquido vai transformar-se em gelo. Então uma parte do líquido se solidifica. Essa solidificação acontece porque essa água ganha calor do gelo que se solidifica. Então a água recebe calor indo a 0 graus e o gelo perde calor, dando essa parte de calor para a água. O que nós vamos fazer agora é equacionar isso, o que a água ganha com o que o gelo perde. Vamos fazer isso juntos? Todo o calor que a água vai receber, mais todo o calor que o gelo vai ceder, isso será igual a 0. Veja que a água vai receber calor e vai variar sua temperatura. Então aqui vamos usar um macete. Então temos 100 gramas de água,
o Czinho da água é 1, a temperatura que ela vai chegar é 0, menos 10. Lembrando que a água estava a menos 10, mais todo o calor que o gelo vai doar para a água. Portanto, uma massa de gelo. E lembre-se, e foi dado no exercício, que o calor latente de solidificação aqui é 80. Por que menos 80? Porque o gelo está doando o calor para a água. E se eu somar isso aqui, tem que dar 0. Se eu fizer essas contas, a massa de gelo será de 12,5 gramas. O que temos no final, portanto? No final, teremos o quê? Água e gelo. Quanto de água? 87 gramas e meio. E quanto de gelo? O que conseguimos? E a temperatura de 0 graus. Como eu disse anteriormente, o processo não é o mesmo. Aqui é uma solidificação da água em gelo. Lá o processo é dos cristais chocarem-se com os outros e cada vez ficarem maiores, visíveis, portanto, a vocês. Mas se vocês olharem, parece demais. Por isso que alguns chamam aquilo de gelo instantâneo. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.